Se vocês acharem que eu estou mentindo, vocês podem perguntar no grupo de membros do canal Sotimão que eu disse que esse jogo ia ser 1-1 com gol de Memphis Depay. Acabou de acabar no Engenhão, o Corinthians empata o jogo, um baita resultado por todas as circunstâncias que envolvem a partida do Corinthians hoje diante do Botafogo. O Corinthians consegue um pontinho fora de casa e, mano, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Apesar dos pesares, eu disse pra vocês aqui no pré-jogo, se o Corinthians conseguisse um pontinho, um empatezinho contra o Botafogo com esse time reserva, tá maravilhoso, e foi realmente o que aconteceu. Corinthians veio com um time extremamente alternativo para jogar no Rio de Janeiro diante do Botafogo, e aconteceu o que a gente imaginava, né? O primeiro tempo, o Corinthians sendo engolido pelo time do Botafogo. A gente nem pode considerar que foi o time titular do Botafogo. Não jogou Igor Jesus, não jogou Arthur, não jogou Marlon Freitas, e a gente viu o Botafogo totalmente superior no primeiro tempo e o Corinthians engolido taticamente, mas com a entrada de determinados jogadores no Corinthians, a gente pôde ver um equilíbrio, e o equilíbrio prevaleceu. O Coringão empatou, né? Vamos falar desse jogo aí. Desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá pelo celular, clica em hypar, ajuda pra caramba na entrega dos nossos vídeos aqui. Você clicando em hypar não custa nada, e você que quiser ajudar financeiramente o canal Eu Sou Timão, tem o botãozinho de valeu aí embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Rapaziada, Corinthians veio com um time extremamente alternativo. A gente já esperava que fosse ser fortíssimas emoções nesse jogo do Coringão contra a equipe do Botafogo. Um, pelo fato de ser fora de casa, onde o Botafogo é muito forte dentro da sua casa. E segundo, que o Corinthians entrou completamente mesclado. O Corinthians veio com o Hugo Souza no gol, Léo Maná, o Mateuzinho não, veio com Léo Maná, Kaká, João Pedro Choque, Fabrício Angileri, Ranieri, Charles, Bahia e Carrilho no ataque, Ángel Romero e Thales Magno. A gente falou no pré-jogo aqui a determinada escalação e dessa vez a gente não errou um jogador. Foi exatamente a provável escalação que a gente trouxe. O Corinthians vindo extremamente alternativo diante da equipe do Botafogo, muito pelo fato de que vai enfrentar a equipe do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então o Dorival Júnior escolhe poupar vários jogadores. A gente viu que determinados jogadores considerados titulares do Botafogo jogaram contra o Corinthians, e isso prevaleceu no primeiro tempo. Vamos ser sinceros, o Botafogo foi o único time que jogou no primeiro tempo. O Corinthians apenas assistiu a equipe do Botafogo jogar, e a lógica se deu mais uma vez, onde o Botafogo acabou fazendo 1-0, e foi, digamos que, um placar até que raso no primeiro tempo, pelo fato de apenas a equipe do Botafogo jogar. O time do Corinthians assistiu a equipe do Botafogo, não conseguiu desempenhar absolutamente nada no primeiro tempo, um ataque extremamente omisso, onde não criou absolutamente nada. A gente viu o Carrilho tentando dominar, o Breno Bidon tentando dominar. Eu, sinceramente, aqui falando pra vocês, eu não me lembro de uma finalização no Corinthians clara no gol no primeiro tempo. Chega no segundo tempo, a gente cobrando muito o Dorival para poder substituir a equipe, e apenas com algumas substituições o Corinthians consegue melhorar no jogo. Eu vi que o Botafogo também, rapaziada, eu posso dizer assim que o Botafogo, ele diminuiu muito o seu âmbito em determinado momento do jogo, e foi aonde o time do Corinthians conseguiu crescer na partida. O Botafogo achou que estava com controle total da partida, e não foi isso que aconteceu. Com a entrada de Yuri Alberto e com a entrada de Memphis Depay na equipe do Corinthians no segundo tempo, o Corinthians conseguiu ter um determinado controle da partida e conseguiu sair feliz com o gol de empate do Memphis Depay na parte do meio para o final no segundo tempo. Veio numa hora certa também, onde o Botafogo já não conseguia agredir muito ofensivamente a equipe do Corinthians, e onde o Corinthians não conseguia sofrer tanto em relação ao ataque do Botafogo. Então, a partir do momento que o Memphis Depay empata
empata essa partida, a equipe do Corinthians consegue controlar o jogo, sem contar, né, que o Yuri Alberto acabou perdendo um gol cara a cara. Ah, mas daí você pode falar pra mim, Thiagão, mas foi pelo fato do Yuri Alberto não tá com ritmo de jogo, o Yuri Alberto tá voltando agora. Concordo com vocês até o ponto de que a entrada do Yuri Alberto no segundo tempo conseguiu fazer a equipe do Botafogo jogar um pouco mais contida, mas isso não é desculpa, porque o nosso centroavante não pode perder esse tipo de gol. Oportunidades dessa forma, rapaziada, eu falo, repito e triplico e quadriplico, não são o que acontece toda hora, tá ligado? Você tem que concluir a gol, você tem que aproveitar a oportunidade, principalmente pelo fato de você estar jogando fora de casa, onde o âmbito da partida, onde o controle da partida naturalmente acontece com o time mandante. E o Yuri Alberto, infelizmente, não conseguiu ter esse controle, não conseguiu concluir a gol antes do gol do Memphis, né? Porque se o Yuri Alberto consegue concluir a gol, tanto que tava cara a cara, o Memphis fizesse o segundo, o Corinthians teria virado o jogo e teria conseguido, mano, posso considerar que um milagre nesse jogo contra a equipe do Botafogo. Não tô negando que o empate foi um resultado ruim, tô muito feliz pelo empate. O Corinthians mostrou mais uma vez que é muito carente de peças de recomposição de jogo, onde o Corinthians joga com reservas é extremamente diferente de quando o Corinthians joga com determinados jogadores titulares, e é o escancarado que eu falei para vocês. O time do Corinthians hoje, a gente pode considerar que tem um time considerado titular, os 11 ali, né? Se a gente puder considerar os 11 ali considerados titulares, e a partir do momento que entram reservas no lugar desses titulares, a gente pode ver uma queda muito grande de rendimento, tanto no meio de campo quanto principalmente no ataque. Hoje o ataque com Thales Magno e Romero simplesmente não existiu. Eram dois jogadores que a gente via correndo igual bobos no meio campo ali no primeiro tempo. O Corinthians simplesmente abdicou de atacar no primeiro tempo, e no segundo tempo, com a entrada do Yuri Alberto, com a entrada ali do Memphis Depay e também com esse controle de bola maior do Carrilho, o Corinthians conseguiu controlar mais suas ações e conseguiu ter chances claríssimas de gol, e por infelicidade acabou não conseguindo empatar a partida. Página virada, não considero esse resultado contra o Botafogo um resultado ruim, tá? Agora é a gente focar na equipe do Palmeiras, primeira vez que vamos enfrentar eles pela Copa do Brasil, pela fase de oitavas de final. Se o Dorival tinha um plano, o plano foi colocado em ação. Colocou apenas alguns jogadores em campo, conseguiu poupar a grande maioria dos jogadores, e agora que esses jogadores descansados possam desempenhar melhor o seu papel contra a equipe do Palmeiras pela Copa do Brasil, porque é isso que a gente espera, né? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que não segue o canal Eu Sou Timão pelas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, Eu Sou Timão 1910, qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.